De vez em quando aparecem aí pessoas que me dizem o seguinte: Vera, olha, o francês não dá. Francês não dá, é uma língua muito difícil e por isso não é possível aprender a falar francês em 5 meses. Mas olha só, o que é isso, gente? O que é esse pensamento aí? Eu chamo isso de uma verdadeira crença limitante. O que é uma crença limitante? É uma ideia equivocada, né, na qual a pessoa acredita, e essa ideia equivocada, justamente porque a pessoa acredita nela, acaba impedindo essa pessoa de realizar um sonho que ela tem, né, de alcançar um objetivo que ela tem, ou de conseguir alguma coisa que ela deseja muito, que ela considera muito importante, tá certo? Então, é uma coisa realmente que te limita, que te impede de avançar, né? É uma crença limitante, ela te prende, tá bom? As pessoas que me falam isso, quando elas, né, me dizem isso, que o francês é uma língua muito difícil, elas afirmam isso, assim, como se fosse uma verdade incontestável, como se fosse algo de outro mundo mesmo, que não tem como, Vera. Mas o fato, gente, é que isso não tem base nenhuma, não tem comprovação científica nenhuma, tá certo? Não se trata aí de uma verdade, né? E muito menos de uma verdade cientificamente comprovada, nada disso, pelo contrário, tá bom? Mas olha só, se você quer aprender a falar francês com confiança e em pouquíssimo tempo, tá? Você precisa superar agora mesmo, mas tem que ser agora, mandar para correr isso aí. Agora mesmo o obstáculo dessa crença limitante, tá certo? Para isso, o que você precisa saber, né? Então, você precisa saber que o francês é uma língua latina, tá? O português é também uma língua latina, d'accord? Então, olha isso aí, pessoal, tá? O francês e o português são línguas muito parecidas, elas vêm da mesma raiz, elles ont les mêmes racines, elles viennent do latin, né? Elas têm as mesmas raízes, vêm lá do latim, tá certo? A grande semelhança entre as duas línguas, o português e o francês, facilita e acelera o aprendizado, mas sem dúvida nenhuma, tá certo? O aprendizado fica ainda mais fácil e mais rápido se você usar um bom método. Atenção, né? Fica claro que nem todo método aí é bom e que vai ajudar você nesse sentido. E aí alguém me pergunta, né, Vera, tá, mas o que é um bom método? Um bom método para você realmente aprender a falar francês com confiança precisa, anotem aí, ó, 5 coisas, tá? Precisa, primeiro, tá? Colocar o foco na fala e deixar a escrita para depois, tá certo? Segundo ponto, colocar o foco em frases já montadas, tá bom? E não ficar colocando foco em listas de palavras isoladas, né? Um monte de palavrinha assim voando, né? Sem contexto. Então, não. Colocar o foco em frases já montadas e não em listas de palavras soltas, tá certo? Terceiro ponto, tá? Precisa apresentar as frases totalmente contextualizadas e não frases isoladas sem contexto, pelo amor de Deus. Tá bom? Então já vão analisando aí. São 3 pontos. Vamos pro 4º. Colocar o foco na função comunicativa das frases e não na gramática. Que às vezes você fica aí colocando foco tanto na gramática que quando você vai falar com alguém, você fica assim, peraí, na minha cabeça, vamos lá, vou montar. Sujeito, verbo, nananã, ai meu Deus, palavrinha por palavrinha. Quando você vai falar, quando você pensou na ordem, na gramática, tudo certinho, aí depois ainda pensou em português, aí depois transferiu para francês. Quando você vai falar, a oportunidade já foi, a pessoa já está em outro tópico. Além disso, você fica tão desesperado, tão desesperada, né? De fazer tudo pontuadinho na gramática, que você, na hora de falar, você trava, porque você fica um tempão ali montando a frase, né? Então, olha só, não estou dizendo que a gramática não é necessária, estou dizendo que o foco não pode ser ela, tá bom? Porque aí você se trava, você bloqueia ali de ficar tanto na gramática e não fala porque tem medo de falar errado.
Então, essa não é a ideia, tá? Quinto ponto, ensinar a pensar em francês desde o começo. O método tem que fazer isso. Então, deixa eu revisar esses 5 pontos com você. Primeira coisa que um método bom tem que ter. Tem que colocar o foco na fala e deixar a escrita para depois. Não estou dizendo que elimina a escrita, é deixar para depois, tá? Colocar o foco na fala e deixar a escrita para depois. 2, colocar o foco em frases já montadas e não em listas de palavras soltas. 3, apresentar frases totalmente contextualizadas e não em frases isoladas e sem contexto, tá? 4º ponto, colocar o foco na função comunicativa das frases e não na gramática. E o 5º ponto, então, ensinar a pensar em francês desde o começo. D'accord? Se você souber aquelas coisas que eu comentei, né, no início, que você precisa saber em relação à língua francesa e à língua portuguesa ali, né? E você tiver um método que atenda esses 5 requisitos que eu acabei de explicar, você supera a crença limitante de que o francês é difícil e você aprende francês sim em até 5 meses. D'accord?